Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e vamos lá gente acompanhar aqui o nosso quadro mensal onde a gente olha quais foram os jogos mais vendidos a cada mês pra gente meio que ver quais são as tendências, quais jogos que estão mais chamando a atenção, que mais estão sendo comprados pelas pessoas. Às vezes tem algumas surpresas que a gente não esperava que teria nessa lista e eu acho que hoje a gente vai olhar para a lista dos jogos mais vendidos em janeiro de 2025 e eu tenho certeza, gente, que vão ter alguns jogos que vocês não estão esperando ver na lista dos mais vendidos, tá? E como sempre, essa lista ela é gentilmente cedida pra gente pela loja Taverna Real. Então eles são super parceiros aqui do canal nesse sentido, eles sempre mandam a lista todos os meses. O Taverneiro, gente boa, eu já falo com ele assim, vira o mês, eu já mando mensagem. E aí, Taverneiro, chegou aquela época do mês. E aí ele já prepara a lista e já me manda. Então, muito obrigado à Taverna Real por sempre estar ajudando aqui neste quadro, tá bom? E como a gente inaugurou aí no último vídeo dos mais vendidos, agora ao invés de eu só ficar aqui falando sobre os jogos para vocês, eu vou mostrar um pouquinho aqui na tela do computador, vou mostrar um pouquinho as imagens do jogo, enquanto eu falo sobre ele, enquanto eu falo sobre os jogos estarem nessa lista, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, e de cara já vai começar aqui com o número 10, tá? Porque eu deixei preparadinho aqui pra gente começar a olhar. Então o número 10 dessa lista, o 10º jogo mais vendido do mês de janeiro, gente, foi o Spice. O Spice é um joguinho de carta que chegou aí no ano passado aqui no Brasil, e ele é um jogo de carta que tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele é um jogo que preza pelo blefe, sabe? Pela questão aí de você conseguir blefar, né, e você conseguir muitas vezes fingir que você tem cartas que você não tem para conseguir ganhar o jogo. Na ideia do Spice, a gente tem essas cartas com essas artes aqui dos 3 tigres diferentes que querem comer pimenta. E essas cartas elas têm 3 naipes diferentes e também tem valores numéricos, né? Então você vê que tem uns naipes aqui que é tipo uma pimentinha do reino, um wasabi e uma pimenta malagueta. E a ideia do jogo é que todo turno ali você vai jogando uma carta num monte sem mostrar qual é a sua carta e você vai dizer você vai meio que falar um naipe e um valor para aquela carta. E você pode estar obviamente falando a verdade ou você pode estar mentindo para conseguir jogar a carta naquela rodada, sabe? E aí os outros jogadores eles têm a oportunidade de tentar desafiar você, ou, se eles acharem que você está falando a verdade, não desafiar você. Então é um jogo que fica todo esse momento assim nessa questão de será que a pessoa falou a verdade? Será que ela não falou? Aqui tem até um exemplo, ó, tá vendo? Ó, mudou a cor, mas... Então basicamente aqui, ó, o tigrinho jogou a carta e falou, é um Chile 9. Aí o outro falou, você está mentindo, não é Chile. Então ele desafiou o naipe, não necessariamente o número. E no final... o número estava certo, mas o naipe não estava. Então, quem desafiou errado. E o jogo ele vai nesse sentido, gente. Eu confesso que eu estava pronto para jogar muito esse jogo nas férias, mas acabou que a gente acabou priorizando outros jogos e tal. E o Spice foi um que não foi jogado tantas vezes quanto eu imaginava, mas é um jogo super legal e é um jogo que eu quero explorar mais vezes. O 10º lugar dos mais vendidos aqui da lista é o Spice. Vamos dar uma olhada aqui qual foi o 9º lugar, então, gente. O 9º lugar na lista dos jogos mais vendidos foi um aqui que é famosíssimo, que todo mundo conhece bastante, é o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Esse jogo é um jogo que vende muito bem aqui no Brasil. Ele, vira e mexe, ele tá aqui nessa lista dos mais vendidos, porque ele é meio que um jogo de entrada. Ele ficou caracterizado no Brasil como um jogo que atrai pessoas pro hobby, e não é sem motivo. Eu acho que ele é um jogo que realmente... tem esse papel, é um dos jogos, por exemplo, que a gente jogou muito nas férias desse ano, que eu acabei comprando ele recentemente, eu não tinha na coleção, e eu confesso pra vocês, gente, o jogo funcionou bem, tá? Ele foi muito bem jogado durante as férias, e eu fiquei bastante impressionado. O Taco Gato, basicamente, ele vai ter várias cartas com essas palavras que eu tô falando, né? Então, um taco, um gato, uma cabra, um queijo, uma pizza... além de algumas cartas especiais, tipo o gorila, tem uma baleia também, a narval e tal. E a ideia do jogo é uma ideia bem simples, ela é tipo o famoso tapão, né, que a maior parte das pessoas conhece, que é um jogo onde você vai jogando as cartas no centro da mesa e vai recitando, né, essas palavras numa sequência. Taco, gato, cabra, queijo, pizza. Então você vai jogando e vai falando taco, gato, cabra, queijo, pizza, até o momento em que alguma coisa acontece, que é o seguinte... se você jogar uma carta que seja exatamente a palavra que você falou, todo mundo tem que bater no centro da mesa. E aí a última pessoa que bater tem que comprar um monte e aí recomeça o jogo.
E se for uma das cartas especiais, tipo gorila ou tipo narval, você tem que fazer algum gesto especial, tipo gorila você bate no peito e depois você bate no meio. E, obviamente, também a pessoa que ficar por último acaba comprando as cartas. Ele é um jogo que, assim, é despretensioso, não é um jogo estratégico nem nada disso, mas ele funciona com multidões, com pessoas que não são muito acostumadas no hobby, às vezes com crianças, com pessoas mais novas. E é aquele tipo de jogo que você joga e todo mundo dá risada e se diverte, e a pessoa não consegue bater, e aí todo mundo fica zoando ela. Então o Taco Gato é um jogo que ele foca ali na diversão. Ele foca em trazer diversão para a mesa, e é por isso que ele faz sucesso, e é por isso que ele sempre aparece na lista dos mais vendidos e vai continuar aparecendo por muito tempo, tá bom? Agora vamos para o próximo aqui, o número 8. O número 8, gente, é um jogo que é muito particular da Taverna Real. Ele aparece muito nas listas dos mais vendidos da Taverna Real. Eu acho que a Taverna Real, pelo que eles me falaram, eles tinham um estoque muito grande desse jogo e eles fazem promoções muito boas, vendendo esse jogo a preços muito baratos. E aí acaba que ele sempre aparece aqui na lista dos mais vendidos, que é o Corrosion. O Corrosion, então, está aqui em 8º lugar dos mais vendidos. Está começando a cair, eu acho que logo logo ele vai sumir, mas ele ainda está aí ativo. E a ideia do Corrosion é que nós somos engenheiros que estamos ali projetando máquinas para uma indústria, só que essa indústria ela tem um ambiente ali com muito vapor e muito calor e tal, então as nossas máquinas elas tendem a se corroer quando elas estão ali naquele ambiente industrial. E nesse jogo a gente tem que balancear esses aspectos, né? O projeto das novas máquinas, além da gente também privilegiar, né? Da gente planejar essa questão ali da deterioração da máquina e da eventual perda dessa máquina, para que você tenha esse critério temporal também na sua partida. É um jogo que eu já ouvi algumas pessoas falando bem dele, mas ele não é amplamente conhecido e divulgado, não. Eu acho que não tem muita gente que falou dele, não tem muitos criadores de conteúdo que falaram muito sobre esse jogo, então eu acho que ele acabou meio que passando por baixo do radar, assim, acabou ficando meio desconhecido, mas vende muito bem, exatamente porque, né, tem um valor muito bom da Taverna Real, e além de ter um valor muito bom, eles propõem ser um jogo interessante, um eurinho e tal, que tem ali um aspecto de planejamento estratégico bacana, e acaba que ele tem vendido bastante. Se você aí é uma pessoa que jogou, comprou, conhece o Corrosion, comenta aqui pra mim o que você acha, se você gosta, se você não gosta. Eu fico bastante curioso por ver o tanto que ele aparece nessa lista, mas confesso que não adquiri o meu ainda. Então, assim, gostaria de ter mais opiniões antes de tomar uma decisão neste assunto. Agora, em 7º lugar, agora já é um que vai agradar a galera, gente, e ainda mais um tema que todo mundo gosta. Marvel United Multiverse. Então é mais uma versão, mais um jogo aí dessa franquia do Marvel United, que a gente não tem como negar que é uma franquia de muito sucesso nos jogos de tabuleiro, que basicamente a franquia do Marvel United, ele é um conjunto de jogos cooperativos, onde cada jogador controla aí um herói da Marvel, e você tem uma sequência de vários vilões que você pode jogar. E ele é um jogo que tem um esquema muito de combinações, assim, sabe? Você tem vários vilões diferentes, você tem vários heróis diferentes, e você pode jogar vários cenários diferentes. E é por isso que você acaba vendo várias versões ou várias expansões que vão aparecendo. Por exemplo, esse aqui que é do Multiverso, que é o que foi mais vendido em janeiro deste ano. Esse aqui do Multiverso, ele tem os personagens do Multiverso, que eu não conheço muito, porque eu não sou fanático por Marvel, gente. Eu sou um nerd fake, eu já falei isso antes. Não conheço muito de Star Wars, não conheço muito de Marvel, não conheço muito de DC, não conheço muito de Senhor dos Anéis. Então eu sou um nerd fake. Mas aqui parece que tem personagens do... Aqui tem o Deadpool. Ó, o Deadpool aqui. Esse é o Deadpool, gente? Eu acho que é. E esse aqui é o Gambit com uma metralhadora. Até onde eu sei. O Gambit nem é da Marvel, né? Não, também não sei mais, gente. Tá vendo? Eu sou muito leigo nesses assuntos. Mas, né, sei que Marvel United é um jogo aí que agrada muito as pessoas, por esse aspecto ali de você poder ter vários tipos de combinação diferente, você ter várias maneiras de jogar diferente ali o jogo. Então, é um jogo que faz muito sucesso e que as pessoas gostam muito, o Marvel United Multiverse. 7º lugar aqui na lista dos mais vendidos de janeiro de 2025. Em 6º lugar, nós voltamos aí para um joguinho clássico que é muito famoso no Brasil, só que esse é a nova versão dele, é a versão feminina dele, é a Bandida.
Então o Bandido é um jogo que é muito famoso no Brasil, que as pessoas jogam muito, que é um jogo cooperativo onde você está simplesmente tentando impedir um bandido de fugir da cadeia. Então tem o bandido ali na celinha dele, com várias saídas, e você vai colocando cartas para tentar fechar todas as saídas e não permitir que ele escape. A Bandida é uma nova interação nessa série, que ele tem o mesmo princípio básico do bandido, né? Que você está ali, né, tentando fechar as saídas da cadeia para que ele não fuja, só que ele traz umas interações, ela traz interações novas. Então o jogo da Bandida ele tem algumas cartas diferentes que não tinha no Bandido original. Então se você olha aqui, ó, aqui está a cela da Bandida, essa é a versão com 5 saídas, ó, ela tem essas 5 saídas, e você e seus coleguinhas vão posicionando cartas para tentar fazer exatamente isso aqui que foi feito. Fechar todas as saídas com essa lanterninha e ela não ter para onde fugir. Para quem já conhece o Bandido, o da Bandida, ele traz algumas coisas novas, igual eu falei. Então ele traz algumas cartas, tipo aqui, carta de garrafa d'água, que a garrafa d'água é curiosa, porque se sair a garrafa d'água ninguém pode conversar por uma rodada. E ela tem algumas outras cartas especiais. E ela também tem modos especiais. Por exemplo, a escada é quando você joga um modo onde você quer ajudar a bandida a fugir, que é bem interessante. Além dele ter um modo especial onde você consegue jogar bandida e bandido ao mesmo tempo. Você combina os dois jogos e aí você tem que impedir o casal de fugir, entendeu? Então, se você já tem um jogo e compra o Bandida, você tem essa possibilidade aí de, né, de fazer uma nova jogabilidade, uma nova jogatina usando os dois baralhos. Então aqui, ó, a Bandida tentando fugir, e essa é a ideia básica do jogo. Um joguinho legal, funciona com crianças bastante, funciona também com pessoas que não são muito do hobby. É um pouquinho desafiador às vezes, dependendo de como começa o jogo. Você já vê de cara que você não vai conseguir fechar, porque às vezes você começa o jogo e vai expandindo o número de saídas que o bandido, que o túnel tem, e aí você fala, isso aqui vai ser impossível. Geralmente você chegou na metade do jogo e você não finalizou ele, você não vai conseguir finalizar. Então assim, ele tem esses probleminhas, mas é um jogo descompromissado, é um jogo leve para você jogar, igual eu falei, principalmente com crianças ou com pessoas que não são do hobby. Então nesse sentido o Bandida funciona muito bem, o Bandido e a Bandida. Em quinto lugar, agora nós temos um jogo que já é um pouquinho mais de adulto, já é um pouco menos de criança, que é o Ascension. O Ascension é um jogo muito famoso de deck building. Então ele incorpora essa mecânica do deck building, é um jogo que já foi lançado há algum tempo. E para quem não sabe exatamente o que é o deck building é uma mecânica onde você vai trabalhando o seu baralho de cartas ao longo da partida. Então, à medida que a partida vai passando, você vai comprando novas cartas, ou você vai descartando, né, eliminando cartas do seu baralho, até um ponto onde o seu baralho fique otimizado de algum jeito que você prefira, né? Ele tem ali um conjunto de cartas que você consegue combinar, que você consegue fazer combos, e você, obviamente, à medida que você vai fazendo isso, você vai fazendo as ações que você quer. O Ascension, ele teve uma edição de aniversário recente, que deu uma remasterizada no jogo, mudou um pouquinho a arte, deixou um pouquinho mais bonito, e eu acho que isso que trouxe ele aí de volta, né, para as cabeças, para as conversas e para as listas de venda também, que foi essa edição aqui, ó, né, que é a edição do ano passado. Então, eu acho que essa edição provavelmente é a edição que está trazendo o jogo mais à tona, e provavelmente também é a edição que foi a mais vendida, né, do mês passado lá na Taverna Real. Eu não joguei o Ascension ainda, gente, e tenho minhas dúvidas. Eu não costumo jogar muitos jogos desse estilo assim de cartas, meio Magic, sabe? Com uma cara meio Magic. Eu acho que o único que eu jogo que eu gosto é o Dominion, mas eu acho que o Dominion ele é bem especial, ele é uma coisa à parte. Mas não me oporia a jogar um dia, não. Eu acho que eu testaria para ver se é o meu estilo. Não é um jogo que eu busco, que eu corro atrás. Eu acho que de cara assim a arte não combina muito, não acho tão bonito. Mas é um jogo que com certeza eu testaria se eu tivesse a oportunidade, porque eu gosto de deck building, e dizem que esse jogo é um ótimo deck building, então um ótimo representante aí da mecânica. Em quarto lugar, temos um jogo de um autor brasileiro que já é famoso há um bom tempo, mas que continua aí vendendo bem, porque é um jogo muito legal. É o Cartógrafos, gente, que é do Jordi Adam, que é um autor brasileiro, para quem não sabe, né? Apesar do Cartógrafos ter sido publicado no exterior primeiro, ele é um jogo que foi desenvolvido pelo Jordi, que é um brasileiro. E o Cartógrafos, ele é um jogo de flip and write, é um jogo de virar carta e escrever, onde você está ali desenhando um reino, né? Você é um cartógrafo contratado pela rainha para desenhar um reino.
Essa pessoa humilhou todos nós, porque a gente não joga desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá, gente? Isso aqui é alguém que levou a sério demais o jogo, mas ficou bonitinho. Só que na ideia real de pessoas normais, deixa eu achar um aqui de pessoas normais. Esse aqui não é de pessoa normal, nem esse. Esses aqui todos são de pessoas anormais, gente. Eu jogo simplesmente com desenho e no máximo uma canetinha colorida. Mas a ideia do cartógrafo é tipo isso aqui. Ele é um jogo onde você tem todo esse terreno, né, esse espaço de terreno, e você vai desenhar os tipos de terreno que vão saindo nas cartas, né? Então a gente tem cartas que vão sendo viradas ao longo do jogo e que vão dizer quais são os tipos de terreno que você tem que desenhar. E você vai desenhando esses terrenos com uma particularidade. Você sempre vai desenhando esses terrenos de olho nas cartas de pontuação. E esse jogo ele tem uma sacada que eu acho muito curiosa e muito inteligente, que é o seguinte. Para cada partida ela tem 4 cartas de pontuação. Então são as cartas A, B, C e D. E o jogo ele tem 4 rodadas. E cada rodada você vai ter cartas de pontuação que pontuam diferente. Na seguinte maneira, esse aqui em cima é uma carta de pontuação, tá vendo? Da seguinte maneira, na primeira rodada pontua as cartas A e B. Na segunda rodada, as cartas A e C. Na terceira rodada, as cartas... não, é B e C, desculpa. Depois é C e D. E na última rodada é A e D. Então você vê que todas as cartas vão pontuar, pelo menos, vão pontuar em 2 rodadas. E você tem uma rotação ali das pontuações. Então, à medida que você vai jogando, você tem que ir construindo esse terreno com os terrenos que vão aparecendo, mas sempre olhando para as cartas que vão pontuar nessa rodada, mas principalmente nas próximas, porque você quer tentar montar ali de um jeito onde você se prepare para pontuar muito nas próximas também. E o jogo ele tem 4 rodadas, que na verdade são as 4 estações, né? Você vai virando aqui as cartas de terreno. E tem uma carta que é muito interessante, que são essas cartas aqui, tipo do Kobold, que são cartas de monstro. Quando um monstro aparece, você precisa passar a sua folhinha aqui para o seu adversário ao lado. Seu adversário ele vai desenhar o espaço do monstro no seu terreno. E a partir daí você precisa cercar esse espaço de monstro. Se você deixar ele com alguma quina solta, com alguma quina aparecendo, você toma pontuação negativa. Então, além de tudo, o jogo ele traz uma interaçãozinha. Essa interaçãozinha entre os jogadores ela é negativa e você precisa ficar atento nisso. Ó, esses espaços aqui que tem esses monstrinhos são os espaços de monstro, né? E você vê que a pessoa desenhou e cercou ela todo ao redor. Obviamente esse mapa está muito bonito, não parece uma partida real, mas ele dá o espírito aqui da coisa. Então é um jogo muito divertido de Flip and Write, jogo de escrever muito legal. Para quem gosta desse estilo, eu acho que é um jogo recomendadíssimo. Principalmente se você gosta de canetinhas coloridas, de coisas diferentes. Esse aqui é mais padrão, é mais o esquema meio como eu jogo, né? Você pode jogar por cor ou por símbolo, né? Se você tiver só uma caneta de uma cor, você pode jogar por símbolo também, porque as cartas elas têm cor e símbolo, então ele funciona de qualquer maneira. E basicamente um jogo muito bacana que eu recomendo para quem gosta de jogos de escrever, que é o Cartógrafos. Agora vamos para o top 3 aqui, gente. Vamos para o pódio dessa lista dos mais vendidos. E em terceiro lugar está o jogo que aparece em todas as listas agora. Ele é um novo Ark Nova. O Ark Nova é o jogo que aparece em todas as listas. Agora quem aparece em todas as listas é o Harmonies. O Harmonies está aparecendo em todos os lugares porque ele realmente está fazendo muito sucesso. As pessoas têm gostado demais do Harmonies. Mas o que é o Harmonies, gente? Vamos lá, dar uma olhada aqui junto. O Harmonies é um jogo onde você está criando um ecossistema. Tá vendo esse belo ecossistema aqui? Cheio de tokens de madeira de cores diferentes que representam tipos de terrenos diferentes. Então, nesse jogo, você tem um mercado central, que é esse mercado aqui que a gente está vendo, e esse mercado central ele vai sempre ter 3 tokens de madeira em cada espaço. E aí, na sua rodada, você vai comprar um desses espaços, ou seja, todos os tokens que estão naquele espaço, e vai posicionar no seu terreno. E, além disso, você tem a possibilidade de comprar cartas de animais, que são essas cartas do mercado que estão aqui em cima, e posicionar em cima do seu terreno. À medida que você posiciona em cima do seu terreno, você vê que aparecem uns cubinhos aqui, dourados, e esses cubinhos eles representam a possibilidade de você colocar esses animais no seu terreno. E para colocar no seu terreno, você tem que fazer exatamente o padrão que a carta mostra. Então, por exemplo, aqui, ó, essa águia falcão aqui, você vê que um cubinho já foi colocado. E qual é o padrão dele? O padrão dele é um amarelo do lado
de um terreno com 3 cinzas empilhados. E olha só, é bem esse aqui, ó. Então, esse cubo que você está vendo, ele é esse animal que foi completo aqui no terreno. Então, o cubo vem e passou para cá. E assim, sucessivamente com todos os outros. Então, se você for olhar essa arara azul aqui, a combinação dela é 2 águas e uma árvore, que é uma base aqui de madeira e uma folha em cima, de nível 1. Então, provavelmente, o que ele colocou é esse aqui, ó, que tem 2 águas e esse espaço. Então, ele foi e colocou esse cubo aqui. E o segundo, eu imagino que possa ser esse, mas eu não tenho certeza porque ele não está com as 2 águas direitinhos. Então, não, esse de cá, ó, tá vendo? 2 águas e esse espaço marrom e verde e tá aqui. Então você vê que esse jogo você tem que conseguir construir os terrenos e fazer uma sinergia entre as cartas de animais, para você poder aproveitar o máximo que você puder os espaços. Essa pessoa fez uma ótima jogada, ó, porque você vê que tem muitos cubos muito perto um do outro, isso é difícil de fazer, mas essa pessoa que conseguiu, e aí ela se deu muito bem. Deve ter tido uma pontuação muito boa, parabéns pessoa. Mas essa é a ideia basicamente do jogo do Harmonies, um jogo que acaba super rápido, é coisa de tipo 20 a 25 minutos, e aí você já joga outra partida, já começa de novo. Então as pessoas estão amando, jogando muito o Harmonies, ele está aparecendo em todas as listas, e é um jogo que realmente, assim, apesar de não ser o meu favorito, não é um jogo que eu amo, já falei assim aqui algumas vezes, reconheço que é um jogo que está muito forte e que está prestando um papel muito bom para o hobby, que é trazer um pouco essa simplicidade de jogatina, trazer jogos rápidos, que faz com que você tenha até mais facilidade de jogar com pessoas que não são do hobby. Então vamos lá. O top 2 aqui, eu vou para um outro extremo, tá? Eu vou sair de um jogo mais simples e rápido para um jogo grande, complexo, difícil, mas também muito amado, que é o Root. O Root, ele é um jogo de guerra. Não se engane com essa capa e desses animaizinhos felizes, gente, porque o Root ele é um jogo de pancadaria solta. O Root, basicamente, igual eu falei, ele é um jogo de guerra, e a guerra entre essas facções animais. Então, os animais, eles têm essas suas facções diferentes, e eles vão batalhar aqui no tabuleiro do Root, onde você vai ter o tabuleiro da floresta, e os animais e suas facções vão estar em locais diferentes desse tabuleiro. Uma questão que pega fortíssimo pro Root e faz as pessoas amarem ele é o seguinte: os animais e as facções, elas têm características e habilidades diferentes. É um jogo assimétrico. Um jogo assimétrico é um jogo onde cada jogador tem um tipo de poder ou de habilidade diferente. Então, a questão toda do jogo assimétrico é como é que eu faço para aproveitar a minha habilidade, que é única, né, e explorar a habilidade do adversário, que é diferente da minha. E isso casa demais com um jogo de guerra, né, gente? Um jogo de guerra, ele tem muito esse espírito de como é que eu faço para valorizar as coisas que eu consigo fazer e como é que eu faço para explorar, né, o meu adversário, principalmente as fraquezas do meu adversário a meu favor. O Root, então, ele é amadíssimo por pessoas que gostam dessa questão aí de jogos mais de guerra, jogo mais estratégico, jogo mais pegado. É um jogo que tem uma barreira de entrada considerável. Dizem que é muito difícil você aprender a jogar Root, as primeiras partidas são super sofridas, mas que depois que você vence essa barreira, é um jogo que te recompensa, gente. Quem gosta de Root gosta de amar o melhor jogo da vida e, assim, é apaixonado pelo jogo. Então, se você gosta de jogo de guerra e tem interesse num jogo desse tipo, eu acho que vale a pena o sacrifício de tentar aprender Root, porque quem gosta e quem ama joga assim a rodo. E tinha uma demanda reprimida pelo jogo, fazia tempo que não tinha print, e aí começou a ter reprints atuais, assim, mais recentes vindo, daí obviamente o jogo está sendo muito vendido, a gente acabou de ver aqui, né, em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, mais um jogo de guerra, gente. A galera quer treta em 2025. É o Wonderland's War. Agora é um jogo de guerra ambientado num mundo inesperado, gente. É o mundo de Alice no País das Maravilhas. Então você tem a Alice, você tem aqui a Rainha de Copas, você tem o Chapeleiro Maluco, o gato, o Cheshire Cat. Então, assim, esse verde que eu não sei quem é, o Grinch. E a gente tem todos esses personagens diferentes, que obviamente você vai controlar um deles, e assim como no Root, também é um jogo assimétrico, né? Então você vê que jogos de guerra combinam com essa questão de assimetria, né? E acaba dando uma pegada muito legal pro jogo. Além, assim, né, do Wonderland's War, ele tem umas outras características. Ele tem aqui umas arvorezinhas de melhoria e tal, para você melhorar
o seu personagem, para você realmente ter mais condições de vencer na guerra, gente. Esse jogo é um jogo bem bonito além de tudo, sabe? Eu acho que ele é chamativo, ele é bem construído, o tabuleiro, olha só que bonito o tabuleiro, ele é bem harmônico, assim, as cores, sabe? Eu acho que isso atrai ainda mais gente pro jogo, né? Mas não se engane, gente, é bonito, é colorido, mas é um jogo de guerra, é um jogo de batalha por controle de área. E vendeu muito bem ano passado, né, pelo jeito, muita gente falou bastante dele quando ele saiu. E é um jogo também que eu já falei aqui algumas vezes no canal. Eu quero muito jogar ele um dia. Eu não tenho, não tá com plano de comprar ele, mas queria muito um dia ter a possibilidade de jogar, assim, em alguma feira, alguém que tenha e que esteja disposto a me ensinar, pra eu ver se eu gosto, né? Pra eu ver se vale a pena eu correr atrás. Eu acho muito arriscado eu comprar esse jogo, porque tem grande chance dele ficar travado no armário. Mas se um dia eu jogar ele e amar, com certeza eu ia querer pôr ele na minha coleção, sabe? Então eu fico aí na expectativa um dia de, quem sabe, receber um convite para jogar o Wonderlanders War. Na verdade, já recebi. Tenho um colega aí, youtuber também, criador de conteúdo, que é muito gente boa, que falou que o dia que eu for na cidade dele, ele me chama para jogar. Então estou no aguardo de poder ir lá jogar com ele. Mas, se tiver outra oportunidade em algum outro momento, vou querer muito jogar o Wonderlanders War, o jogo mais vendido de janeiro de 2025. Então é isso, gente. Essa lista ficou uma lista bem legal, né? Eu achei que os jogos que apareceram foram jogos diferenciados, assim, eu não tinha expectativa de ver alguns desses jogos aparecendo, tipo o Root em segundo lugar, o Cartógrafo, sabe? Foram jogos que me surpreenderam de estar aparecendo, me surpreenderam positivamente. Eu acho que essa lista é uma lista que ela tem tido bastante força no sentido de serem jogos bons que estão aparecendo, e isso me deixa feliz, gente. Os bons sendo vendidos, quer dizer que as pessoas estão jogando jogos bons, e isso está ajudando aqui a expandir, elevar o nível de qualidade do nosso hobby, tá bom? Então é isso. Você comprou algum jogo em janeiro? Você contribuiu com essa lista? Conta pra mim, gente. Eu já digo de cara que não contribuí. Não comprei nenhum desses jogos. Alguns eu já tenho, mas não contribuí com nenhum desses jogos. Então, infelizmente, eu não ajudei nessa lista de janeiro. Mas quem sabe ajuda na de fevereiro, de março, de abril. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Muito obrigado e até o próximo vídeo.